Olá, meus amigos do YouTube. Estou aqui de novo para a gente viver mais um momento lindo diante do Pai. E hoje eu começo com um texto que está no livro de Atos, capítulo 16, de versículo 31. E esse versículo está dentro de um contexto quando o anjo vai até a prisão e liberta Paulo e Silas. Aí, quando o carcereiro percebe, ele olha, vê a cela vazia, ele pega uma espada para tirar a própria vida. Mas Paulo, vendo aquilo, ele grita: não faça nada contra a sua própria vida. E no versículo 30 do capítulo 16, o carcereiro pergunta para Paulo o seguinte: ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que tenho de fazer para ser salvo? E no versículo 31, Paulo e Silas respondem. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Mas aí, espera, a Bíblia fala que a salvação é individual. Eu vou responder pelos meus atos, eu posso me salvar, eu posso me arrepender, eu posso crer e ser batizado e ser salvo. Mas tanto eu como alguns outros homens, alguns outros fiéis, vamos dizer assim, mundo afora, vem essa passagem de que forma? Eu estou numa família de pecadores. Não há um homem na terra que sempre faça o que é certo, que nunca peque. Mas vamos dizer que eu estou numa família que peca demais. De repente, alguém nessa família se converte. Por que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa? Aquele convertido dessa família começa a ser observado pelos outros membros dessa família. Eu começo a observar o convertido. O convertido está sempre em paz, o convertido está sempre alegre, o convertido, independente da situação, está tranquilo, está confiante. Aí eu começo a olhar para o convertido e ver a presença de um Deus no estilo de vida daquele homem. Eu começo a olhar para o convertido e ver o benefício de que é andar com esse Deus. Acaba que eu começo a me interessar por esse Deus. Os outros membros da família começam a se interessar por esse Deus. Aí, tanto eu como muitas outras pessoas na humanidade acreditam que possa ser assim. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque um convertido faz com que outros se convertam. Mas aqui eu estou falando porque a salvação aqui, eu estou direcionando ela no mundo espiritual, a salvação eterna, paraíso, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor e nem choro. Eu estou falando dessa salvação que vai nos levar para esse lugar magnífico. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte, em cima desse texto, que se você crê no Senhor Deus poderoso, se você crê em Jesus Cristo, se você crê nos enviados de Jesus Cristo, nos pastores, padres, nos fiéis, sinceros, de coração, enviados de Deus, você pode salvar. Você pode se salvar e salvar a sua casa aqui nesse sistema de coisas. Ah, mas como assim você vai mostrar isso? Eu vou te mostrar, começando lá no livro de Gênesis, a história de quem? Do fantástico Noé. Quem é Noé? Provavelmente você já ouviu falar, e se não, vou te contar um pouco, resumo da vida de Noé. Noé era um homem temente, fiel ao Senhor poderoso. Num belo dia, o Senhor vira para Noé e fala: Noé, os homens estão pecando demais, vou trazer um dilúvio sobre essa terra. Mas eu encontrei justiça em você, então você vai fazer para mim uma arca. E essa arca você vai levar a sua família, as suas noras e os animais. Eu acredito também que poderia entrar na arca todo aquele que acreditasse. Mas eu acredito que Noé foi zombado por 100 anos, né? Loucura, alguém construindo uma arca no seco. Mas a fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Noé creu na palavra do Senhor? Creu. Lá em Atos diz o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Noé creu. E o que acontece lá em Gênesis, capítulo 8, de versículo 15 e 16, a Bíblia narra o seguinte: Deus disse então a Noé: saia da arca com sua esposa, seus filhos e suas noras. Ou seja, Noé foi salvo? Foi sim. A família de Noé foi salvo? Foi sim. E tem mais, no versículo 17. Leve para fora com você todas as criaturas viventes,
de todo tipo, as criaturas voadoras, os animais e os animais rasteiros da terra, para que eles se multipliquem na terra, se reproduzam e se tornem muitos na terra. Ou seja, Noé creu, um homem creu, o Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Noé creu, quem foi salvo? A esposa, os filhos, as noras e mais um bando de animal, porque é isso que acontece com aquele que crê em Deus. Você salva a sua família aqui nesse plano, e em Cristo Jesus consegue fazer com que a sua família se converta e seja salvo no outro plano. Mas Noé não foi o único da Bíblia que creu e conseguiu salvar toda a família. Nós vamos viajar agora para o livro de Josué, nós vamos para Jericó, nós vamos agora falar de uma prostituta. Quem é essa prostituta? Raabe. O que essa moça fez? Ela creu em Deus, creu sim, ela creu nos enviados do Senhor, porque Deus era quem? Era o Deus de Moisés. E quem era servo de Moisés? Josué. E quem são os dois homens, os dois espiões que foram enviados à cidade de Jericó para espionar a estrutura, a segurança da cidade? O enviado de Josué, servo de Moisés, servo do verdadeiro Deus. Então Raabe ouviu indiretamente ou diretamente, Raabe ouviu a voz de Deus. Ela creu no coração que o Senhor ia entregar aquela cidade para aqueles homens. E quando os soldados da cidade descobrem que tem espiões, eles vão atrás dos homens. Os homens entram na casa de Raabe, Raabe põe a vida dela em risco, escondendo os homens, mas eles prometem uma coisa: quando nós voltarmos e tomarmos a cidade, você e sua família vai ser poupada. E lá em Josué, no capítulo, se eu não me engano, 6, deixa eu olhar direitinho aqui, capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tragam para fora, tanto a ela como a todos os que lhe pertencem, assim como vocês lhe juraram. Portanto, os jovens espiões entraram e trouxeram para fora Raabe junto com seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os que lhe pertenciam. Sim, trouxeram para fora toda a sua família. E continua ainda: e os levaram em segurança a um local fora do acampamento de Israel. Mais uma vez, alguém que creu em Deus, alguém que creu na palavra de Deus, alguém que creu nos enviados de Deus, assim como Noé salvou a família e animais, Raabe creu nos enviados de Deus, salvou tanto a ela como toda a sua família. E tem mais no livro de Juízes, quando os homens estão querendo invadir uma determinada cidade. Capítulo aqui, eu não me recordo bem, não sei se é 24, do capítulo 1 do livro de Juízes. Eles estão querendo entrar em determinada cidade e eles veem à vista um homem saindo da cidade. E o que eles dizem para esse homem no capítulo aqui 24? E os espiões viram um homem saindo da cidade, então lhe disseram: por favor, mostre-nos a entrada da cidade e nós os trataremos com bondade. Quem eram esses homens? Esses homens eram enviados do Senhor. Esses homens estavam ali procurando a entrada daquela cidade para fazer justiça em nome do Deus poderoso. E o que aconteceu com o homem que estava saindo da cidade, que deu ouvido aos homens, à pergunta daqueles homens que queriam saber onde era a entrada da cidade? No versículo seguinte, 25, fala: assim o homem lhe mostrou como entrar na cidade, e eles golpearam a cidade com a espada, mas deixaram o homem e toda a sua família ir embora. Mais uma vez, lá em Atos, nós lemos o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Provavelmente Paulo ali está falando a salvação para o mundo espiritual, né? Porque morte, espírito separa do corpo. Segunda morte, espírito da alma. Ou inferno, ou salvação. Mas aqui eu mostrei para vocês aqui hoje que pessoas nesse sistema de coisas de carne e osso como nós, creu no Senhor Jesus, creu no Deus poderoso, creu nos enviados do Senhor e conseguiram salvar tanto a vida delas como a vida de todos os membros da sua família. Então, esse versículo
é uma palavra muito forte, né? Esse versículo nos dá uma direção, nos dá um norte do que é a fé, né? Do que essa fé pode fazer, acreditar no Deus poderoso. Então, eu creio, não sei qual a dificuldade que você enfrenta, eu tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas lutas diárias, porque a caminhada com Deus é assim, parece que o inferno todo se levanta contra você, o vento é contrário, mas Jesus falou para passar, e se Jesus falou para passar, o mar vai ter que se abrir, o vento vai ter que parar, você entendeu? Porque com Deus é assim, o deserto vai te fazer prosperar, vai cair maná do céu, vai sair água da rocha, vai vir codornizes do mar, porque com Deus tudo é completo, porque Deus não trabalha pela metade, Deus não trabalha com migalha. Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa na eternidade e aqui também, porque o mundo está meio assustador. E a Bíblia tem um trecho, eu estava comentando até com a minha mãe hoje, tem um trecho que narra o seguinte: vocês olharão com seus próprios olhos e não acreditarão no que estão vendo. Isso é um texto para o fim dos dias, para o fim dos tempos, né? Acho que a gente não está muito distante dele, não. Tem umas coisas estranhas acontecendo, né? Como diz aquele escritor, né? Quando a sombra se estica demais, é sinal que a noite está próxima, ou seja, a sombra do mundo esticou demais, é sinal que o fim está bem próximo. É isso aí, meus amigos. Deixe sua curtida aí. Vamos continuar junto. É maravilhoso estar com vocês. Não se esqueçam, Jesus te ama, amo vocês. Leiam a Bíblia, se cuidem e até a próxima.